Se você já faz ou vai começar a fazer trabalhos em altura onde existe um risco de queda, o treinamento de segurança no trabalho em altura da NR35 é obrigatório para você. Esse é um treinamento que tem a duração de 8 horas e deve ser revalidado a cada 2 anos. Nesse vídeo eu vou apresentar um resumo de uma aula de um treinamento de NR35, eu vou apresentar os conceitos mais importantes que devem ser falados, que devem ser abordados em um treinamento de NR35. Então assista esse vídeo que com certeza vai ter muito conhecimento aqui que vai agregar para você. Seja muito bem-vindo ao Pense Prevenção. Nesse canal a gente tem bastante conteúdo sobre prevenção a acidentes, sobre segurança do trabalho, prevenção e combate a incêndio e assuntos relacionados. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal. E vamos lá, direto falar sobre trabalho em altura, sobre treinamento de NR35, segurança no trabalho em altura. Já para adiantar, como esse vídeo ele vai ficar com uma duração maior do que a da maioria dos vídeos que a gente costuma postar por aqui, eu te oriento a assistir do começo ao fim, para não perder nada, mas para facilitar a sua navegação, esse vídeo ele também vai estar separado em capítulos e vai estar escrito na descrição. Se você quiser pular para um capítulo em específico, é só clicar na descrição do capítulo, ou pela barra de rodagem também desse vídeo você pode pular direto para a parte que é mais interessante para você. Mas eu sugiro que você acompanhe o vídeo do começo ao fim. Então bora partir para o início do treinamento, e todo o treinamento deve começar pelo objetivo. Depois do objetivo eu vou passar o conteúdo programático de acordo com a NR35. Iniciando então o nosso treinamento aqui de NR35, é importante a gente contextualizar e falar que no histórico aí da segurança do trabalho, atividades envolvendo trabalho em altura sempre foi uma atividade crítica e sempre foi uma das maiores causadoras de acidentes fatais e acidentes ocasionando ali lesões incapacitantes. Então, o objetivo de um treinamento de NR35, o objetivo principal é fazer com que o trabalhador execute uma atividade em altura, ali a gente está falando altura superior a 2 metros, com risco de queda, de forma segura. Esse é o objetivo principal de um treinamento de NR35. E para alcançar esse objetivo, o conteúdo programático de um treinamento de NR35, ele deve envolver esses 7 tópicos que estão na tela aqui, que é o conteúdo programático, isso está dentro da própria norma. Tá, então a gente vai falar aqui, lembrando que esse é um resumo de uma aula de NR35, a aula mesmo presencial de segurança do trabalho em altura tem que ter a carga horária de no mínimo 8 horas entre teoria e atividades práticas. Então aqui nesse vídeo eu estou trazendo para vocês um resumo de uma aula de NR35. Então eu vou abordar aqui de maneira resumida cada um desses tópicos. Se você quiser saber mais sobre algum desses tópicos, quiser um vídeo específico, quiser tirar alguma dúvida, não deixa de escrever nos comentários, que aqui no Pense Prevenção a gente está sempre respondendo, interagindo com você que acompanha o nosso conteúdo. Bom, e o primeiro tópico aqui do nosso treinamento, a gente vai abordar normas e regulamentos aplicáveis. A ideia não é a gente ficar lendo a norma item por item, mas eu vou apresentar aqui para você os principais tópicos, né? Aqui na tela a gente já tem a definição de trabalho em altura segundo a norma regulamentadora. Então, aqui aplica-se o disposto a essa norma, toda atividade com diferença de nível acima de 2 metros do nível inferior, onde haja o risco de queda. Então, tem-se aí esses 2 metros como um padrão para aplicação dessa norma, aplicação desse treinamento. Não é que uma atividade em uma altura inferior a 2 metros não seja perigosa, né? Qualquer atividade com diferença de nível requer sim todo o cuidado, mas para a aplicação da NR35, o que fica considerado aí é essa marca dos 2 metros. Lembrando que qualquer empresa pode ser mais restritiva do que a norma, nunca menos restritiva. Nessa tela eu trago para você as responsabilidades da organização, né, ou seja, do empregador, e as responsabilidades do trabalhador também. Isso é bem relevante, você que está fazendo um treinamento de NR35 saber. Então, assim, responsabilidade da organização, garantir medidas de prevenção em todos os níveis ali,
é responsabilidade da organização também criar uma sistemática de análise de risco. Análise de risco, depois eu vou explicar um pouco melhor aqui o que é, e de permissão de trabalho. A análise de risco pela norma, ela pode estar dentro de um procedimento operacional para o trabalho em altura, para atividades rotineiras em altura, e a permissão de trabalho, que está sendo abordada aqui na norma, ela fica para atividades esporádicas, para atividades que não são realizadas ali rotineiramente. Tá? Procedimento operacional, então, já acabei abordando aqui. Avaliação prévia no local do trabalho em altura, né? O empregador ele deve garantir que essa avaliação prévia seja realizada, e é uma responsabilidade também da organização, do empregador, a suspensão dos trabalhos quando verificar a situação ou condição de risco não prevista. E aí a responsabilidade do trabalhador, por sua vez, é cumprir o que está disposto na norma, o que está escrito na norma, tanto na NR35 como na NR1 também. Em uma das suas revisões da NR35, ela acabou linkando aqui as responsabilidades do trabalhador para a NR1. A NR1 é a norma que fala sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então ali na NR1 tem também as responsabilidades do trabalhador, além de cumprir todos os procedimentos ali determinados pelo empregador que estão na norma, né? E para fechar essa primeira parte do treinamento, eu trago aqui também os anexos da NR35. A NR35, até pouco tempo atrás, ela contava com 2 anexos, mas no final do ano de 2022 foi criado ali um novo texto da NR35, onde foi inserido um terceiro anexo. Então vou apresentar esses anexos aqui para você. O anexo 1 da NR35, ele dá todas as instruções, um direcionamento para acesso por cordas, atividades ali em altura envolvendo acesso por cordas. O anexo 2 da NR35 fala sobre sistemas de ancoragem, então estabelece requisitos e as medidas de prevenção para o emprego dos sistemas de ancoragem. Então dá uma boa orientação sobre esses pontos de ancoragem, como deve funcionar, quais são os requisitos, resistência mínima de um sistema de ancoragem e aí por diante. E o anexo 3, que é o último a ser publicado, na verdade ele ainda nem está em vigor, ele vai passar a vigorar a partir de janeiro de 2024, ele vai falar sobre escadas, atividades em altura envolvendo o trabalho com escadas. Tá? Além dos anexos, eu quis trazer aqui para você também um ponto aqui de atenção, um item da NR18. A NR18 que fala sobre segurança na indústria da construção civil, a NR18 ela dá um embasamento também para atividades com plataformas móveis, plataformas elevatórias móveis de trabalho, né? A PEMT, aquelas pantográficas ou articuladas. Então, se você vai trabalhar com esse tipo de equipamento, o pessoal conhece muito como lifts, né? Girafas, sanfoninhas ali e tal. Se você vai trabalhar com esse tipo de equipamento, eu sugiro que você conheça também esse item da NR18. Ele é bem relevante para atividades com essas PEMTs. E no segundo tópico do treinamento, a gente vai falar sobre análise de risco e condições impeditivas. Eu vou apresentar esses conceitos para você. Bom, falando sobre análise de risco, a NR35 ela fala que todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. E a APR, Análise Preliminar de Risco, né, como também é conhecida, é uma ferramenta muito utilizada por profissionais de segurança do trabalho. Mas para contextualizar um pouco essa análise de risco, ou APR, Análise Preliminar de Risco, é importante que essa análise ela avalie a atividade etapa por etapa, né? Então cada etapa do processo, uma vez que essa atividade ela foi avaliada, ela foi analisada, é feito um reconhecimento dos riscos, etapa por etapa. Os riscos são reconhecidos, eles vão ser avaliados, né, a mensuração, se é um risco pequeno, médio, alto, né, e uma vez que o risco foi avaliado, é importante que seja implementada uma medida de controle para esse risco. Tá? Ainda sobre a análise de risco, a norma ela fala que além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, essa análise ela precisa considerar o local que a atividade vai ser realizada, sistemas de isolamento e sinalização, isso é muito importante para o trabalho em altura,
também como os pontos de ancoragem, né? Tem que ter um ponto de ancoragem apropriado, uma ancoragem apropriada, condições meteorológicas adversas, esse é um tema crítico para trabalho em altura, os EPIs apropriados e também o risco de queda de materiais e ferramentas, porque quando uma atividade em altura está sendo realizada, não é só o trabalhador que está ali executando essa atividade que está correndo risco. Se ele não estiver trabalhando com segurança, cumprindo o procedimento, ele pode deixar uma ferramenta cair e acabar lesionando uma pessoa que está passando ali embaixo também. Então esse risco de queda de materiais e ferramentas também tem que ser pontuado. Tá? Outros tópicos aqui da gente falar sobre análise de risco. Trabalhos simultâneos, né? Isso é bem relevante, situações de emergência, sistemas de comunicação. E um último ponto aqui que eu vou frisar, eu até coloquei o tópico da norma que fala sobre isso, é a forma de supervisão. A NR35 ela fala que uma atividade em altura ela não pode ser realizada de maneira isolada, né? Então tem que existir alguma forma de supervisão para essa atividade, para esse trabalhador que está executando uma atividade em altura, e a forma de supervisão a NR35 ela não determina, né? Ela tem que ser pontuada na análise de risco. Se vai ser uma supervisão assistida, se vai ter alguém monitorando o tempo todo esse trabalhador, se vai ser uma supervisão remota, isso não é definido. Mas um trabalhador ele nunca pode fazer uma atividade em altura e ninguém está ciente disso, ninguém está supervisionando isso. Isso é muito importante. E o conceito de condição impeditiva, acho que eu nem preciso explicar muito, porque o próprio nome já deixa subentendido. São condições que proíbem a atividade de ser realizada. Aqui eu coloquei na tela alguns exemplos de condições impeditivas para o trabalho em altura. Então, o primeiro deles é sem capacitação, sem treinamento. O trabalhador não pode de forma alguma realizar essa atividade. Sem condições físicas e mentais. Esse é um ponto importante da gente abordar, porque a norma fala também sobre aptidão para atividade, aptidão clínica para atividade em altura. E isso a empresa ela consegue avaliar através do ASO, do Atestado de Saúde Ocupacional. Tá? Então aí as condições físicas, aptidão física através do ASO. Condições mentais, é importante que a pessoa que vai executar uma atividade em altura esteja bem emocionalmente falando. A ideia é que a empresa nenhuma force um trabalhador, de repente se o trabalhador passou por algum estresse muito intenso na semana, nos dias anteriores, né? De repente da perda de algum familiar, de um divórcio, ele não está bem emocionalmente falando, de um filho hospitalizado, a ideia é que a empresa não force essa pessoa a trabalhar, porque é uma atividade muito crítica. Não tendo ali análise de risco também, uma condição impeditiva, procedimento operacional ou permissão de trabalho, né? Entre os outros pontos que estão descritos aí na tela. Falta de EPI, falta de inspeção rotineira, condições meteorológicas adversas, são todos exemplos de condições impeditivas. E agora nós vamos falar sobre riscos potenciais e medidas de prevenção e controle. Então, quando a gente fala sobre trabalho em altura, o risco primário de uma atividade em altura é o risco de queda. Só que além do risco de queda, dependendo da natureza da atividade que o trabalhador vai desempenhar, existem também riscos potenciais, né, da natureza dessa atividade. Então eu vou citar aqui alguns riscos potenciais. O risco de choque elétrico. Então a pessoa que está executando uma atividade ali em altura, em alguma atividade envolvendo energia elétrica, ela está sujeita a esse risco de choque elétrico, além do risco da atividade em altura em si, e aí tem até um vídeo que mostra um pouquinho disso. Tá? É uma atividade aqui que eu estou mostrando para você bem clandestina, né? Dá para a gente perceber, mas a uma altura considerável e o trabalhador ali mexendo numa instalação elétrica. E até a forma como ele é resgatado, a gente vai perceber aí no vídeo que é bem precária, né? O cara acabou de cair de uma altura considerável e tá levantando ali sem cuidado algum com a sua integridade. Tá? Então, risco elétrico é um risco potencial. Além do risco elétrico, existe o risco também de trabalhos a quente. O risco de confinamento pode estar presente, dependendo da atividade, de explosividade
e de intempéries, né? Quando a gente fala de intempéries, a gente está falando de condições climáticas, a gente está falando de umidade, a gente está falando de calor excessivo, frio e aí por diante. Tá? Não existem só esses, a gente tem aqui também como riscos potenciais, a gente pode citar a fauna, e aí você pode estar pensando, poxa, mas como assim fauna? Sim, dependendo da atividade que o trabalhador está desempenhando, ele pode estar trabalhando em altura e de repente sofrer um ataque de algum pássaro ou de um enxame de abelhas, algum animal, né, ou inseto que pode acabar comprometendo o equilíbrio dele e ele vir a cair. Existem também riscos mecânicos. Quando a gente fala de risco mecânico, a gente está falando de risco de acidentes no geral, né? De esmagamento, prensamento, queimadura, risco de acidentes como um todo. Tá? Tem um vídeo aqui que dá um exemplo desses riscos mecânicos. Vou passar aqui para você também. É um acidente que poderia ter sido evitado se houvesse uma análise de risco para a atividade, né? A gente consegue perceber isso. E outros riscos, né? E aí eu vou pedir para você agora, se você conhece algum outro risco potencial, não deixa de escrever nos comentários aí do canal, né? Eu gosto de falar que quando a gente está falando do ser humano, né, o ser humano ele é capaz de tudo, né? E aí tem um outro vídeo aqui que eu acho que vai ilustrar um pouquinho, que vai ilustrar bem isso que eu quero dizer, né? Como o ser humano é capaz de tudo. Vou dar o play aqui no vídeo também. É uma atividade precária aí também, né? Sem nenhum tipo de planejamento, de controle. O trabalhador caiu e também o colega já vai ali colocando a mão, levantando, crítico, né? E como a gente pode controlar, como que a gente pode prevenir esse tipo de acidente? Planejando a atividade, fazendo análise de risco. Planejando sempre uma atividade em altura, a gente consegue controlar a grande maioria desses riscos potenciais e do próprio risco de queda. A NR35 ela traz uma hierarquia de proteção contra a queda, que é a que eu estou apresentando para você nessa tela. A hierarquia de proteção contra a queda ela consiste da seguinte maneira: medidas de primeiro, de segundo e de terceiro nível. E o que seriam essas medidas? Uma medida de primeiro nível é uma medida que visa evitar o trabalho em altura, sempre que existir um meio alternativo de realizar essa atividade. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas se eu estou fazendo curso de trabalho em altura é porque eu preciso trabalhar em altura. Não tem como evitar a minha atividade. E realmente, muitas atividades não é possível evitar. Mas eu vou dar um exemplo aqui para você. Pensa o seguinte: você tem um muro ali que você precisa pintar. Um exemplo, uma hipótese aqui. E esse muro tem ali seus 3,5 metros, 4 metros de altura. Tá? É possível evitar essa atividade? Sim. Se você pegar ali, de repente, um rolo e colocar um cabo extensor para poder fazer a pintura desse muro, você está evitando. Você consegue fazer uma atividade em altura, ali a 3,5 metros, 4 metros, do chão, devido a esse cabo extensor. Então é uma forma de aplicar essa medida de primeiro nível, é a base da pirâmide. Quando a gente fala de medidas de segundo nível, são medidas que eliminam o risco de queda dos trabalhadores. Não foi possível evitar, o trabalhador teve que subir, mas ele sobe com medidas ali que estão eliminando esse risco de queda. Tá? Por que a gente pode colocar como medidas de segundo nível? Pensa que a pessoa está trabalhando numa plataforma muito bem estruturada, muito segura, com sistema de guarda-corpo e rodapé, com sistema de restrição de acesso a esse beiral. Então a pessoa está fazendo uma atividade em altura, mas a possibilidade de queda é zero, a não ser que o trabalhador queira se jogar. Aí é impossível, não existe medida que vai eliminar isso. Tá?
E medidas de terceiro nível são medidas que minimizem as consequências da queda. Não foi possível evitar, não foi possível eliminar. Já que o risco existe, a gente tem que bolar uma forma de fazer com que esse trabalhador, caso ele venha a sofrer uma queda, as consequências sejam as menores possíveis. E aí medidas de terceiro nível, medida que minimiza, o que a gente pode citar aqui são os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E a gente já vai falar sobre eles. Você já viu muita informação importante nesse resumo de treinamento de NR35 nesse vídeo. A gente já falou sobre legislação, sobre análise de risco. Ainda tenho muito mais para passar aqui para você. Mas aproveita já nesse momento. E se você ainda não clicou no gostei, clica porque isso ajuda demais o nosso canal. Se você ainda não é inscrito também, não deixa de se inscrever, porque de repente você está gostando do vídeo. Assiste até o final, mas não acompanhe o canal e depois você perde, não lembra mais onde assistiu e tal. Então não deixa de se inscrever no vídeo. Valeu! E vamos continuar o conteúdo aqui. E agora a parte da aula que a gente vai falar dos equipamentos de proteção individual para trabalho em altura, os EPIs. Bom, aqui só para contextualizar a importância do EPI, né, na proteção contra quedas, a gente tem essa imagem que é bem famosa sobre a construção de um prédio na cidade de Nova York na década de 30. Esse prédio é o Rockefeller Center, né? Então só para imaginar, pensa no tanto de trabalhador que se acidentava nessa época, que não tinha análise de risco, não tinha segurança do trabalho, não tinha EPI nem nada do tipo, né? Então hoje em dia a gente tem uma série de equipamentos de proteção contra a queda, eu vou apresentar eles para você aqui agora. Tá? O básico de proteção contra a queda, cinturão tipo paraquedista. E para trabalhar com esse cinturão, depende muito do tipo de atividade que a gente vai executar. O cinturão ele pode trabalhar em conjunto com o talabarte, né? O talabarte duplo, ou também conhecido como talabarte em Y. Né? E por que ele é duplo? Para uma finalidade de movimentação. O gancho menor aqui, ele vai na argola dorsal do nosso cinturão tipo paraquedista, e esses dois ganchos maiores a gente utiliza para fazer uma movimentação, seja uma movimentação vertical ou horizontal. Sempre, pelo menos um desses dois ganchos deve estar ancorado em uma estrutura. Tá? E a gente pode trabalhar também com o cinturão tipo paraquedista com trava-quedas retrátil. Tá? A gente tem esse trava-quedas aqui que eu estou mostrando na tela para linhas de vida horizontais, né? Mas existem outros modelos também de trava-quedas para linhas de vida verticais, né? Que trabalham como uma espécie de freio para esse acesso, para essa subida ou descida ali com linha de vida vertical. Sempre que a gente fala de EPI para trabalho em altura, sempre antes da realização da atividade, esses equipamentos, seja talabarte, seja cinturão, trava-quedas, eles devem ser inspecionados. Né? E todo esse equipamento, se você fez uma inspeção e verificou algum dano, de repente é uma fita que está rasgada, é uma costura do cinturão que está solta, ele está contaminado com algum tipo de produto químico, produto corrosivo, né? Se você percebeu que ele não está em boas condições, é importante levar esse cinturão para o profissional de segurança do trabalho da sua empresa, para ele fazer uma inspeção mais minuciosa, né? Mas você deve procurar, você deve remover esse cinturão ali de serviço e procurar um equipamento em melhores condições. Quem é responsável por essas inspeções? Inspeção de rotina, diariamente. Quem faz essa inspeção é o trabalhador que vai utilizar o equipamento. Periodicamente, a segurança do trabalho deve fazer uma inspeção também, e é importante a gente falar que qualquer EPI de proteção contra quedas, né, uma vez que ele foi submetido a uma força de queda, ele tem que ser retirado de serviço. Tá? Isso é muito importante. Agora, como até uma das atividades práticas de uma aula de NR35, é importante a gente sempre aprender a utilizar o cinturão de maneira adequada, né? Colocar o cinturão, vestir o cinturão do tipo paraquedista. Segure o cinturão pela argola dorsal e vista o ombro esquerdo. Vista o ombro direito. Feche a fivela da cintura
e faça o ajuste da fita. Vista a perna esquerda e feche a fivela. Vista a perna direita e depois ajuste a fita das pernas. Caso necessário, ajuste os ombros. Feche a fita de ajuste peitoral. Verifique se todas as fivelas estão devidamente fechadas e ajustadas. E se as fitas não estão torcidas. Muito bem, vimos aí então a forma correta de colocação de um cinturão do tipo paraquedista. Aqui na tela eu tenho alguns exemplos de conexões incompatíveis entre cinturão e talabarte, ou talabartes. Tá? Cabe uma observada aqui, isso é bem relevante, né? A gente não pode colocar 2 talabartes na mesma argola dorsal. É importante, a gente não pode dar nó num talabarte também. O gancho do talabarte ele sempre tem que estar totalmente fechado, fechamento completo. Esses ganchos eles têm um dispositivo de segurança, uma trava de segurança ali também. Não é previsto a gente fazer emendas também nos talabartes, né? Aqui um conceito bem importante quando a gente fala em proteção contra queda com o talabarte é um conceito chamado ZLQ, que é a zona livre de queda. A gente tem essa definição da ZLQ, é a altura segura mínima que o usuário deverá considerar para trabalhar em caso de queda. Tá? Essa ZLQ normalmente ela está gravada no próprio talabarte, né? O talabarte ele tem ali gravado a ZLQ desse equipamento, né? E o que é considerado para fazer esse cálculo? O que é levado em consideração é o comprimento do talabarte, é contado ali do ponto de ancoragem desse talabarte, a abertura do absorvedor de energia, né? O talabarte eu acabei não explicando aqui, mas ele tem uma parte ali que é como se fosse um ABS, que ele abre em casos de impacto, e a altura média entre a argola dorsal e o pé do usuário, ali pela estatura média do brasileiro fica entre 1,5 m, e ainda tem um fator de segurança, né? Tem aquele 1 metro ali que é o que garante que o trabalhador não vai bater no chão se ele estiver trabalhando ali dentro dessa zona livre de queda, dentro dessa ZLQ. E um outro conceito importante para fechar essa parte de EPI para trabalho em altura é o que a gente chama de fator de queda. Tá? O fator de queda é a relação entre a queda do trabalhador e o comprimento do talabarte. Tá? Eu tenho alguns exemplos aqui na tela de fator de queda, menor que 1, aquele ali no verde. O que é um fator de queda menor que 1? É quando a gente consegue uma ancoragem, um ponto de ancoragem para o nosso talabarte acima da nossa dorsal. Pensa o seguinte, quanto mais esticado o seu talabarte estiver acima da sua dorsal, menor vai ser a sua queda. Então o seu fator de queda é menor que 1. Esse é o mundo ideal, sempre menor do que 1. Se você estiver ancorado na altura da sua argola dorsal, seu ponto de ancoragem na altura da sua argola dorsal, e você vir a sofrer uma queda, o seu fator de queda é 1, porque você está caindo a distância, o comprimento de um talabarte. Pensa que o seu talabarte tem 1 metro, querendo ou não, né? O seu equipamento de proteção ele vai sofrer o impacto da queda de 1 metro. Tá? Tem um absorvedor de energia que vai amortizar isso e tal,
mas o seu dispositivo, o seu equipamento vai sofrer o impacto da queda de 1 metro do seu corpo, do peso do seu corpo. E um fator de queda igual a 2 é perigosíssimo, né? É quando o trabalhador ele está trabalhando com o talabarte ancorado a 1 metro, né? O comprimento do talabarte, o talabarte totalmente esticado abaixo da sua dorsal. Se ele vir a sofrer uma queda, o impacto vai ser muito maior, porque ele acaba sofrendo o impacto de uma queda de 2 metros. Tá? Então, o ideal quando a gente fala em fator de queda é a gente trabalhar com um fator de queda o menor possível. E como que a gente consegue isso? Ancorando acima da nossa dorsal. Agora falaremos sobre sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. E aí, EPCs para o trabalho em altura. Aqui a gente tem os principais deles, né? A gente pode citar cone e fita de sinalização para delimitar uma área ali que a atividade em altura está sendo realizada. Uma grade metálica dobrável, um sistema de guarda-corpo e rodapé, não deixa de ser uma proteção coletiva também. E telas protetoras contra quedas. E um dos principais aqui que a gente pode citar é o corrimão. Né? Parece algo muito simples da gente falar, mas o corrimão não deixa de ser uma proteção coletiva. Nesse momento da aula eu vou aproveitar para falar sobre a PTA, né, ou a PEMT, Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho. A gente basicamente possui 2 modelos desse tipo de equipamento. Né? Existem as plataformas pantográficas, que é esse modelo aqui, que só vai fazer ali a subida e a descida para atividade em altura. E existem plataformas também articuladas, como esse modelo da direita da tela, né, que ele tem um braço ali articulado e consegue ter acesso a diversos locais. Como eu falei no começo da aula, o embasamento para a operação desse equipamento é NR18, então cabe uma lida ali na NR18, e o trabalhador que vai operar esse tipo de equipamento ele tem que ter um treinamento específico para isso também. Tá? Alguns pontos de atenção para atividade com essas plataformas elevatórias móveis, né? O trabalhador sempre tem que estar atento ao desnível do piso, né? O piso ele tem que ter um certo nível, né? Ele tem que respeitar a limitação de peso do equipamento também, todo equipamento tem uma limitação de peso, e a velocidade máxima do vento que esse equipamento pode suportar. Tá? E agora é o momento da aula que a gente vai falar sobre segurança em escada. Né? Então, se você faz atividade em altura com escadas, tem esse anexo novo, anexo 3 da NR35, que já está ali escrito, está publicado no texto. Eu vou deixar o link para o texto novo da NR35 na descrição do vídeo, né? Mas aqui eu vou passar algumas observações importantes. A gente sempre deve trabalhar com uma escada apropriada para a atividade que a gente vai desempenhar. Eu não posso pegar uma escada menor e improvisar, de repente colocar um banquinho em cima da escada, colocar a escada em cima de um banquinho, de uma cadeira. A gente tem que usar a escada certa para o tipo de atividade que a gente vai desempenhar. Tá? Tem um vídeo aqui também, ó, bem impactante, né, de um acidente envolvendo trabalho em escada, e aí a gente já percebe que o trabalhador não está com a escada apropriada. Ele não poderia ter subido no último degrau. Então o acidente é uma imagem forte, chocante, mas é um acidente que aconteceu por imprudência, né? O acidente ele nunca acontece por um fator isolado, ele acontece por várias razões, mas aí não tem equipamento apropriado, e aí acaba fazendo, às vezes por pressão, um acidente crítico ali que acabou acontecendo. Agora falaremos sobre acidentes típicos em trabalho em altura. Tá? Então, quando a gente fala em acidente de trabalho, não importa para qual tipo de atividade, o acidente de trabalho ele pode acontecer basicamente por 2 causas, né? 2 fatores, pelos atos inseguros ou pelas condições inseguras. Tá? E é importante a gente mencionar que às vezes um ato inseguro de pode gerar condições inseguras para diversas outras pessoas. Tá? Não é incomum a gente encontrar esse tipo de imagem que eu estou projetando aqui, né? Um trabalhador ali fazendo uma atividade em cima de um beiral e o talabarte sendo segurado pelo colega de trabalho, então atividade totalmente errada e clandestina, né?
o rapaz ali também segurando a escada para o colega, né? É o ato inseguro de um gerando a condição insegura para o outro. E mais um vídeo aqui a passar para você sobre um acidente típico em trabalho em altura. Aqui a gente consegue observar um trabalhador subindo uma escada e ele está com um manual na mão, tá? Não está usando essa mão ali, ó, no degrau da escada. Então, uma regra básica quando a gente fala de trabalho em altura, para subida e descida de escada, é que você sempre tem que ter pelo menos 3 pontos de apoio. Tá? Então, o trabalhador que está subindo ou descendo esse tipo de escada, ele tem que estar ou com 2 mãos no degrau e um pé, ou com 2 pés e uma mão, né, para ele poder fazer a subida. Né? E também a gente não pode esquecer do EPI, né, do equipamento de proteção individual, talabarte ali, sempre o gancho do talabarte ancorado na escada. Isso é muito importante. Tá? E a última parte da nossa aula a gente fala sobre conduta em situações de emergência. E basicamente podem acontecer 2 tipos de emergência nas atividades em altura. O primeiro delas é quando o trabalhador não está ancorado e ele acaba caindo ao nível inferior. Né? A gente pode se deparar com uma cena como essa imagem aí que vocês estão vendo na tela. E como que a gente deve agir em uma situação como essa? O trabalhador acabou de cair, né, de alguns metros. Então, o básico, a gente tem que verificar se ele está consciente, se ele está bem, se ele está respirando, tentar não mexer na pessoa, né, se o local está ali minimamente seguro, isolar a área e chamar ajuda. Né, porque se a pessoa caiu de um nível, dependendo da altura que essa pessoa caiu, pode ser que ela tenha lesionado cervical, pode ser que ela tenha fraturado alguma costela, isso pode acabar perfurando o pulmão. Então, quanto menos a gente mexer nessa pessoa, melhor. Tá? A ideia é que o suporte avançado, que o resgate leve essa pessoa ali de uma maneira mais apropriada para um hospital para que ele seja tratado. Tá? Esse é um tipo de emergência que pode acontecer no trabalho em altura. E um outro tipo de emergência é quando o trabalhador ele fica suspenso. Ele está trabalhando com um EPI, com um talabarte ou com uma linha de vida, um trava-quedas. Ele sofre uma queda e ele fica suspenso. A gente tem que pensar em agir retirando essa pessoa desse nível de suspensão o mais rápido possível. Porque existe uma síndrome chamada síndrome de suspensão inerte, que acontece quando a pessoa fica muito tempo presa, né, com as artérias femorais ali pressionadas, e aí várias coisas começam a acontecer no organismo da pessoa. Primeiro porque o sangue fica preso na perna, a femoral é uma artéria muito calibrosa que nós temos, esse sangue começa a coagular, o coração começa a sentir falta desse sangue que não está retornando mais para o coração e começa a bater mais rápido. Isso pode impactar ali de diversas formas no organismo da pessoa, do trabalhador, e gerar impactos ali até horas ou dias depois dessa síndrome de suspensão inerte. Tá? E para fechar aqui, quando a gente fala em emergência, em resgate em altura, a NR35 eu coloquei um asterisco ali embaixo também, para falar que a NR35 ela coloca que o trabalhador ele tem que ter uma equipe de emergência e salvamento ali treinada, né? E é um treinamento específico, não é esse treinamento da NR35, é um treinamento de resgate em altura, tá? Então é um ponto importante ali também a mencionar, seria um segundo treinamento. E terminamos por aqui o nosso resumo de treinamento de NR35. Se você gostou do vídeo, não deixa de clicar no gostei, escreve nos comentários também se você quiser saber mais a fundo sobre algum conteúdo que foi passado por aqui, tá? Lembrando que o treinamento inteiro de NR35, ele tem a carga horária de 8 horas entre teoria e prática, e a ideia desse vídeo era só apresentar o básico mesmo da teoria de um treinamento de NR35. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!